Quanto à pergunta a respeito dos que já estão mortos, não queremos que vocês continuem na ignorância. Para começar, vocês não devem pensar como pessoas que não têm esperança, como se a sepultura fosse o fim da linha. Uma vez que Jesus morreu e venceu a morte, Deus sem dúvida trará de volta à vida os que morreram em Jesus. Então, é o seguinte: podemos dizer com absoluta confiança, temos a orientação do Senhor, que quando o Senhor voltar para nos levar, aqueles de nós que ainda estiverem vivos não vão deixar os mortos para trás. Na verdade, os mortos ressuscitarão antes. O Senhor mesmo dará o comando, será um trovão do arcanjo, o toque da trombeta de Deus. Ele descerá do céu e os mortos em Cristo vão ressuscitar. Eles vão primeiro, então o resto de nós, os que ainda estiverem vivos, serão reunidos com eles nas nuvens para o encontro do Senhor. Vamos caminhar no ar. Será uma imensa reunião familiar com o Senhor. Por isso, encorajem uns aos outros com essas palavras. Amém. Pode permanecer assentado. Nós continuamos a nossa série de mensagens sobre vida em transição. E hoje, dia de finados, gostaria de tratar do tema da perda de pessoas queridas na nossa vida, pessoas estimadas, pessoas importantes. Nós chamamos essa transição de luto, chamamos essa perda de luto. Entretanto, para facilitar a nossa comunicação, eu gostaria de rever com vocês, revisitar alguns conceitos que nós apresentamos no início dessa mensagem. Primeiro, transição e mudança normalmente estão associados e são coisas bem próximas, mas são coisas diferentes. Por exemplo, uma transição pode vir antes ou depois de uma mudança em nossa vida. As transições têm mais a ver com a nossa adaptação ao novo contexto, com a mudança de perspectiva, que uma mudança, um fato que trouxe mudança à nossa vida, e nós temos de nos adaptar. Tem a ver com o nosso coração, sobre como nós reagimos às mudanças que nos visitam. A mudança é o colorido interior, o significado para nós dos fatos ocorridos, dos fatos trazidos até nós por meio das mudanças. Tem a ver com a interpretação, com o significado desses fatos para a nossa vida. Eis alguns exemplos dessa distinção entre mudança e transição. Primeiro, sair da maternidade levando o filho recém-nascido é uma grande mudança, é um fato. Você é pai, você é mãe. Adaptar-se, aprender a cuidar, aprender a cumprir o seu papel como pai e mãe tem a ver com uma transição iniciada com o nascimento do filho, da filha. Outro exemplo, mudar de empresa. Mudar de empresa é um fato. Aprender a cultura do novo lugar, da nova empresa, aprender a conhecer e a trabalhar com os novos colegas é uma transição que leva algum tempo. Assinar os papéis do divórcio é um fato. Aprender a dormir sozinho ou sozinha numa cama de casal é uma transição, uma readaptação na vida. Sepultar alguém querido é o funeral, o fato. A morte visitou a sua casa. Lidar com a ausência e com a saudade é uma transição, é um aprendizado, e nós denominamos esse aprendizado de luto. Transições têm 3 etapas bem distintas. A primeira etapa, o fim de algo. Alguma coisa terminou na sua vida, alguma coisa ocorreu na sua vida. Segunda etapa, um período de confusão e estresse se segue. Período de desorientação, de desorganização, um período no qual você precisa de reorientação. E a terceira etapa, o começo de uma nova etapa. Um novo começo, um novo período na sua vida se inicia após uma transição. Com isso eu quero voltar então ao nosso tema, entendendo um pouco o luto. Na vida humana existem muitas perdas dolorosas, perdas que nos machucam, que nos ferem. É sempre difícil quando você sofre uma perda, quando você passa por uma perda, é sempre difícil retornar, fazer o caminho de volta para casa. Cito alguns exemplos: a reprovação em um exame escolar,
a reprovação numa entrevista de emprego, fazer o caminho de retorno para casa é muito difícil, ou ser despedido do trabalho, aquele ou aquela que é despedido do trabalho e volta para casa naquele dia, faz um caminho muito difícil, muito doloroso, ou depois de visitar um médico, receber um diagnóstico complicado de uma doença grave, fazer o retorno para casa também é muito difícil. Entretanto, nada se compara a fazer o caminho do cemitério até a casa, depois de ter ido lá e ter deixado alguém querido, alguém precioso, alguém caro, alguém importante na sua vida. Este é, sem dúvida, um dos momentos mais dolorosos, se não o mais doloroso na vida de uma pessoa. Sepultar alguém próximo, alguém do círculo familiar, alguém do seu círculo de amigos e fazer o retorno para casa. Esta é uma das caminhadas mais difíceis na vida do ser humano. E hoje muitas pessoas estão fazendo isso, estão indo até o cemitério, relembrando e voltando para casa. O impacto emocional do luto vai da angústia à depressão, da perturbação até o ressentimento, do vazio à esperança. É próprio do luto o rompimento do equilíbrio pessoal, do equilíbrio familiar, a desestabilização do ser humano. Mas há duas coisas ainda que eu gostaria de dizer a respeito da experiência do luto. A sua universalidade e a sua singularidade. A experiência do luto combina de modo muito intenso o encontro com a universalidade e a inevitabilidade da morte. Morrem pobres, morrem ricos, morrem velhos, morrem crianças, morrem doentes e morrem pessoas saudáveis, pessoas que não estavam enfermas. Às vezes, diante da morte de alguém se diz, a doença dele era terminal. Eu entendo perfeitamente o que se quer dizer com essa frase, com essa expressão, a doença dele era terminal. Porém, sempre que eu a ouço, eu me pergunto, será que existe algum ser humano que não seja terminal? Nós não somos todos terminais? Eu não quero ser desagradável com você, nem instalar no seu coração o pessimismo nesse dia. Mas, mesmo diante da morte, daquelas pessoas que são próximas a nós, muitas vezes nós teimamos em ignorar uma verdade clara, anunciada em Eclesiastes capítulo 3, que verdade clara é esta? Veja o texto na tela. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Esta é uma verdade clara. Nós não deveríamos ter nenhuma dúvida quanto a isso e muito menos ignorarmos este fato. Entretanto, o modo de lidar com a morte é fortemente cultural. Uma cultura do progresso, do prazer, induz-nos a que vivamos como se não fôssemos morrer jamais. Os outros morrem, nós não morreremos jamais. Essa é uma ilusão da nossa cultura do progresso infinito. A consciência que nós somos seres finitos e que, apesar da propaganda das operadoras de telefonia que vendem plano de minutos ilimitados, não existe. Ninguém tem um plano de minutos ilimitados na vida. Você tem um plano de minutos, de horas, de dias, que é limitado. Ou seja, a vida física termina para todos os seres humanos, sem exceções. Uma das manifestações mais bonitas que eu já vi dessa consciência de finitude foi do nosso querido pastor, reverendo Ricardo Irving, missionário norte-americano, que trabalhou na nossa igreja por muitos e muitos anos. Era o mês de janeiro, eu recebi uma ligação do reverendo Ricardo. Depois das saudações iniciais, ele foi muito direto comigo. Ele disse: Valdinei, eu estou ligando porque eu gostaria de passar algumas informações sobre como eu quero o meu funeral. E aquilo me deu um espanto. Ele disse que iria fazer uma cirurgia na semana seguinte, por isso ele queria tratar dessas coisas comigo. E como bom brasileiro, eu fui dizer: não, reverendo, vai dar tudo certo.
Nós vamos orar. E ele agradeceu e disse: ore, ore sim, eu espero que a cirurgia seja bem sucedida, mas prosseguiu dizendo: mesmo que a cirurgia seja bem sucedida, eu sei que eu já estou na etapa final da minha vida, e eu preciso tomar essas providências, e eu gostaria de conversar sobre isso com você. Naquele momento eu me ajeitei novamente na cadeira e tive a percepção que eu estava conversando com uma pessoa madura, uma pessoa que não temia a morte, que estava preparada para essa etapa final da sua vida. De fato, a cirurgia foi bem sucedida, mas no mês de setembro daquele mesmo ano, ou seja, poucos meses depois, ele veio a falecer por conta do câncer contra o qual ele lutava. Consciência da finitude, esperança em Deus. Se de um lado o luto nos mostra essa universalidade da morte e inevitabilidade também da morte, se ele faz aguçar em nós a consciência da nossa finitude, ou seja, nós somos seres cuja vida na terra haverá de acabar algum dia, o luto lembra-nos também da singularidade de cada pessoa, da sua vida, da sua história, do seu jeito particular. Esta singularidade de cada vida humana é retratada com maestria por Tolstói no seu livro A Morte de Ivan Ilitch. O que angustia o juiz, personagem do livro Ivan Ilitch, mais do que a doença, mais do que a iminência da própria morte, é o fato de que ele é tratado com impessoalidade. O próprio médico não conversa com ele sobre a gravidade da sua doença e sobre a proximidade da morte. O que o apavora é o vazio dos relacionamentos dentro da sua própria casa. A esposa não fala com ele sobre isso, os filhos ignoram, ninguém olha nos seus olhos e ninguém fala da importância dele dentro daquela família, ninguém fala que ele fará falta. Aliás, o livro começa dizendo: morreu Ivan Ilitch, deixou uma vaga no tribunal. E ele prossegue nessa angústia, mostrando a necessidade de tratar deste tema, de encarar a finitude humana. O luto dói porque quem morre não é o ser humano abstrato, não é uma concepção filosófica que morre, como tão bem exemplificou Tolstói. Quem morre tem nome, quem morre tem rosto, tem face, quem morre tem história. Aquele que morre é o pai, é a mãe, é o tio, a tia, o irmão, a irmã, é o namorado, a namorada, é o amigo, é o filho, é o esposo, é a esposa. Aquele que morre é parte da história de alguém, é parte da nossa própria história, por isso dói tanto perder alguém querido. É uma parte da nossa vida que se vai, é uma parte da nossa história, é uma parte da nossa memória. Aquele que morre deixa o seu lugar vazio à mesa nas celebrações da família. Uma das coisas mais difíceis de lidar no luto, talvez seja a palavra mais amarga ligada ao luto, é a palavra jamais. Aquele que perde alguém querido diz: jamais poderemos passear juntos, jamais viajaremos juntos outra vez, jamais ouvirei ele ou ela entrando pela porta, jamais assistiremos o programa preferido. Veja comigo novamente o que escreveu o apóstolo Paulo aos cristãos de Tessalônica. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. É óbvio que o cristão se entristece com a morte de alguém querido. Terapeutas têm dito que a recuperação emocional de um luto começa leva de 6 a 8 semanas para se iniciar. Isso não é diferente com o cristão. O cristão sente a morte dos seus queridos. A esperança da vida eterna não anula a dor da separação trazida pela morte. Entretanto, a tristeza para um cristão não deve conduzi-lo ao desespero. Não deve conduzi-lo ao desespero. É isto que Paulo está ensinando à igreja de Tessalônica e a nós. Ele está dizendo: vocês ficarão tristes. É natural que vocês fiquem tristes, vocês sentirão a morte dos seus queridos, mas vocês não ficarão desesperados. Deus os consolará e a esperança da ressurreição os fortalecerá nesta hora. Paulo introduz nesta bela explanação sobre a consumação do reino de Deus,
por ocasião da segunda vinda de Jesus, ele introduz o que eu chamo de a superação do jamais pelo até. Ou seja, este jamais que eu mencionei é substituído por até aquele dia em que estaremos todos juntos, até aquele dia em que Cristo consumará o seu reino, até aquele dia em que vivos e ressurretos serão reunidos, em que transformados e ressurretos se unirão à grande família de Deus. Veja comigo novamente parte do trecho que eu li na linguagem da Bíblia, a Mensagem. O Senhor mesmo dará o comando, será um trovão do arcanjo, o toque da trombeta de Deus. Ele descerá do céu e os mortos em Cristo vão ressuscitar. Eles vão primeiro. Então o resto de nós, os que ainda estiverem vivos, serão reunidos com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor. Vamos caminhar no ar. Será uma imensa reunião familiar com o Senhor. Eu grifei uma imensa reunião familiar com o Senhor. Por isso, encorajem uns aos outros com essas palavras. Para o cristão, a morte não é um diluir-se no nada, um juntar-se a uma poeira cósmica, um desaguar no nada. Para o cristão, a morte é uma volta para a casa do Pai. Para o cristão, a morte é um encontro com a família. Na belíssima expressão do poeta e jornalista cubano, José Martí, ele escreveu: morrer é fechar os olhos para ver melhor. Sim, fechar os olhos para ver a face do Pai Celestial, fechar os olhos para ver o nosso lugar na grande sinfonia da vida, fechar os olhos não para morrer, mas para viver a vida dos ressurretos e a vida com os ressurretos. Concluo essa meditação dizendo uma última coisa para você nesta manhã. A experiência da morte e do luto, ela está muito ligada à experiência da vida e dos relacionamentos que mantemos com as pessoas na nossa vida. Aquele que não lida bem com a vida, que não lida bem com as pessoas que estão ao seu redor, não lidará bem com a morte dessas pessoas, não lidará bem com o luto. Por isso, o que eu tenho de mais importante a dizer para você nesta manhã é o seguinte: o melhor modo de se preparar para o luto é aprender a viver bem. É aprender a viver bem com as pessoas que estão ao seu lado. É valorizá-las. É valorizar a própria vida. É estimar a vida como um dom precioso de Deus. Eu quero encerrar esta meditação mostrando para você um pequeno vídeo que foi feito inspirado por um livro escrito por uma enfermeira, intitulado 5 maiores arrependimentos das pessoas que estão morrendo. Eu gostaria que, depois desse vídeo, nós fizéssemos um pequeno instante de silêncio, em homenagem àquelas pessoas queridas que estiveram entre nós e que foram levados para a presença do Senhor, mas também um período de reflexão sobre a valorização da vida e dos relacionamentos e do cuidado com aqueles que estão ao nosso lado. Veja esse vídeo e reflita depois silenciosamente por alguns instantes. E eu soubesse que eu ia morrer sem ajudar alguém que eu podia ter ajudado, eu acho que eu vou morrer bem arrependida. Acho que já fui injusto, sim, entende? E não gostaria de ser novamente antes da minha ida. Não ter viajado bastante e de não ter feito tudo que podia para minha filha. As pessoas geralmente fazem pelos outros coisas que elas acreditam que é importante para o outro, mas a maior parte das vezes o outro não te pediu isso. E aí querem um acerto de contas no final. Isso é tão sério que pode criar uma espécie de mágoa. Quando você deixa de fazer alguma coisa que é importante para você, para poder fazer algo que é importante para uma outra pessoa, esse tempo não volta.
dava muita atenção ao serviço e a família não. Se você teve um trabalho na sua vida que te enriqueceu, que te transformou, que fez sua vida melhor, tanto do ponto de vista material como ser humano, essa cobrança raramente acontece. Mas se o trabalho é um peso, você pôs um tempo nele que te falta agora no fim da vida, certamente vai causar arrependimento. O maior arrependimento é de não falar as coisas quando tem que falar, né? Que passa e aí você não fala. Com familiares a gente costuma às vezes analisar ou criticar, ser injusto. Eu gostaria de não ser. Essa é uma das coisas mais bonitas que acontecem no fim da vida. A gente perde a nossa capacidade de fingir. Nessa hora bate aquela coisa, puxa, se eu tivesse dito que eu amava? Por mais terrível que seja a pessoa, no fim da vida, ela começa a manifestar o que ela tem de bom por dentro. E esse bom por dentro é demonstrar afeto. As relações que a gente tem com os amigos são relações, na maior parte das vezes, muito mais honestas, muito mais verdadeiras do que às vezes a gente tem com a nossa própria família. Aí dá vontade de ficar com os amigos nesses momentos, porque a gente sabe que os momentos precisam ser especiais, né? Tem que fazer as coisas para não me arrepender. Na verdade, o meu objetivo de vida é esse. Esse arrependimento, ele é, na verdade, um resumo de todos os outros. Se tivesse seguido a intuição, seguido o coração, você talvez não tivesse ido para esse caminho. E aí você teria sido mais feliz. Esses 5 arrependimentos, eles são um grande paradigma de um ser humano. Essas escolhas que ele vai fazendo durante a vida, que em algum momento ele vai ter que parar e olhar para trás e ver se valeu a pena. Para o momento de hoje, se a gente não está doente e de repente der uma vontade louca de ler essa entrevista ou ouvir esse papo, termina isso e faz o melhor que você puder.